você manda e o command executa. Como criar um sistema simples para o envio e recebimento de mensagens em PHP utilizando o padrão command. Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP. Neste vídeo falaremos do padrão de projeto comportamental command, que possui a responsabilidade de encapsular toda a informação necessária, dentro de uma ação, por exemplo, uma determinada ação, para que seja executada. Ou seja, basicamente ele vai transformar uma solicitação como um objeto, e vai permitir desta maneira que o cliente realize diversas solicitações, como por exemplo, enviar dados para uma fila, consumir os dados desta fila e, é claro, também outras situações, como por exemplo um histórico de comandos, como desfazer, por exemplo, determinada ação ou gravar informações no banco de dados, enfim. Com o command a gente pode fazer aí uma infinidade de coisas, beleza? E é ele que veremos no vídeo. Mas antes da gente partir para o código, eu quero pedir duas coisas muito importantes para vocês. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E é claro, deixem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo para que esse conteúdo seja aí alcançado por muito mais pessoas também, beleza? Então, bora pro código. Bom, pessoal, aqui no meu projeto eu vou simplesmente aqui no meu diretório, behavioral, eu vou criar aqui um diretório command. E nele eu vou começar a criar aqui a estrutura do padrão de projeto. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vai ser uma interface, tá? Então, vou criar aqui uma interface chamada command interface. Tá aqui uma interface. E vamos lá. Vou utilizar aqui já o modo estrito do PHP 7. E vou agora definir aqui a assinatura de apenas um método. Esse método ele vai ser responsável por executar a ação que a gente quer. Então, o nome desse método vai ser execute. Então, vamos criá-lo. Então, public function execute. Esse método ele não recebe parâmetros e ele também não retorna nada. Então, o tipo dele é void, beleza? Então, tá aqui, a gente já possui a nossa command interface criada. Agora, pessoal, a gente vai criar aqui uma classe abstrata, tá? Lembrando, pessoal, que há diversas variações aí do padrão command. Você pode criar uma classe abstrata e implementar a interface, ou você pode simplesmente já criar as classes de comando, concretas e implementar a interface. Aí fica ao critério de cada um. Eu prefiro fazer através de uma classe abstrata, porque assim, se eu precisar implementar mais alguma coisa, a classe abstrata já vai ter disponível aí para ambos os commands. Então, eu vou criar aqui uma classe abstrata chamada abstract command. Também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e é uma classe abstrata. E nessa classe, pessoal, abstrata, eu vou fazer o seguinte: eu vou implementar a nossa interface, command interface. Tá aqui. Perceba que ele não pediu para mim implementar os métodos, no caso o método execute, tá? Isso aqui ele vai ser implementado lá nos nossos dois commands que a gente vai criar, Como a gente vai criar um sistema simples aí para o envio e recebimento de mensagem, que a gente vai estar simulando uma fila. Então a gente vai deixar essa parte do execute para cada um dos commands lá, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou criar apenas o seguinte: eu vou criar um atributo chamado do tipo protected e vai ser um atributo chamado kill desse namespace aqui, tá? Esse namespace aqui, pessoal, ds, ele é de data structure, tá? Ele já possui aí no PHP uma lib, tá? Caso vocês não tenham instalado essa lib, vocês podem ir no terminal de vocês, por exemplo,
e executar o comando sudo apt install php, por exemplo, 7.4-ds. Legal? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você poder aí fazer a instalação via Composer, tá? Você simplesmente vai aqui no terminal e executa o seguinte comando, tá? Você vai lá e executa o Composer require, aí você coloca o php-ds barra php-ds, ok? E aí ele já vai realizar a instalação para vocês. Eu vou deixar ambos os comandos disponíveis lá na descrição do vídeo para que vocês possam ter aí ambos eles para vocês realizarem a instalação, beleza? Então, prosseguindo, a gente agora vai começar a criar aqui a nossa estrutura, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, né? A segunda coisa, na verdade, é criar aqui o nosso método construtor, tá? Então tá aqui, public function construct. Legal. No meu método construtor, ele vai receber o que? Esse meu objeto kill aqui, e eu vou repassar ele aqui. Então this kill. Desta maneira aqui, os meus commands, quando estenderem a minha classe abstrata, já vai ter disponível esse objeto, tá? Então aqui a gente já finalizamos, né? Então agora a gente vai começar a criar os nossos commands concretos aí propriamente dito, né? Que é quem vai realmente realizar a execução das ações. Então eu vou criar aqui o primeiro command, vai ser um publisher. Já explico para vocês o porquê publisher. Então tá aqui publisher command. Também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e já vou fazer o seguinte, tá? Vou estender aqui a classe abstrata. Então tá aqui, ó, abstract command, e vou implementar o método aqui que ele está pedindo. Então, pessoal, publisher command, qual que vai ser a responsabilidade dele? Ele é o cara responsável por enviar os dados para a fila. Então ele vai ficar enviando mensagens lá para a fila para que o nosso consumidor, né, que vai ser o outro command, que ele possa aí ler essas mensagens. Então a gente vai fazer o seguinte, dentro aqui de execute, a gente vai criar aqui apenas um for, tá? Que inicializa aqui em 0, tá? Enquanto o i for menor do que 10, eu vou incrementar o i. Aqui dentro deste for, eu vou chamar o seguinte código, this kill, que é o nosso objeto que a gente definiu aqui dentro, ó, da nossa abstract command, e vou chamar o método push, beleza? E dentro aqui deste método push, eu vou passar o seguinte, eu vou passar apenas escrito assim, ó, mensagem, e vou concatenar aqui com o i, tá? Assim a gente vai saber qual que é a mensagem que a gente está enviando para a fila, tá? Então, por exemplo, a gente mandou a mensagem 1, 2, 3, né, a 0 e por aí vai. E eu vou colocar aqui um eco para a gente ver o que está acontecendo na tela. Então, eu vou colocar assim, ó, enviando mensagem, vou concatenar aqui com o i e vou pular a linha, enviando mensagem, pronto. Pulo uma linha e, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para a gente ver o que está acontecendo, para esse processo não ser tão rápido, eu vou colocar aqui um sleep de 1 segundo. Tá? Só isso aqui. Então, a cada 1 segundo, ele manda uma mensagem para a fila. Então, ele começou aqui, mandou uma mensagem, 0. Espera 1 segundo. Mandou outra mensagem, mensagem número 1. Mais 1 segundo e por aí vai. Legal? Então, esse aqui é o nosso command que vai publicar as mensagens lá na fila. Beleza, agora, pessoal, a gente vai criar um outro command que vai ser o consumidor. Então, eu vou chamar ele de consumer command. Vou utilizar também aqui, ó, modo estrito do PHP 7 e vou estender aqui também a minha classe abstrata e vou implementar o meu método execute aqui. Agora aqui, pessoal, a estrutura é um pouco diferente, tá? Mas também ela é bem mais simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele tem que ficar escutando
a fila. Então, enquanto houver mensagens na fila, ele puxa essas mensagens para realizar a leitura, né? E aí, a leitura, quando eu digo, é você pega essa mensagem e faz o que você quiser com ela. Se você quiser gravar no banco de dados, você grava. Se você quiser mandar para uma outra fila, você manda. Se você quiser gravar em cache, você grava. Então, você pode fazer qualquer coisa com essas mensagens, legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um laço while aqui dentro. Então, tá aqui um while. Aqui dentro aqui da condição, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar uma negação e vou usar this. Vou chamar aqui meu objeto query e vou falar o seguinte: is empty. Ou seja, enquanto a minha fila não estiver vazia, eu quero ler o que está lá na fila. Então, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou dar um echo e vou colocar o seguinte: lendo a mensagem aqui e vou concatenar com este comando aqui, ó, this query pop. Ou seja, ele vai ler a mensagem, né? No instante que ele lê a mensagem, que ele tiver pegando aqui, que ele vai puxar da fila e vai tirar lá da fila, ele já vai exibir aqui pra gente. Então, perceba aqui que ele retorna um mixed aqui, tá? Então, quando ele lê a mensagem 0 lá, ele vai pegar a mensagem 0, vai retirar lá da nossa fila, no caso, né, que é um array, basicamente, e vai exibir pra gente aqui qual foi a mensagem que ele tirou, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo. E eu também vou pular uma linha aqui para não ficar tão colado aí, para a gente poder enxergar o que está acontecendo. E novamente, assim como a gente fez lá no for, eu vou colocar aqui um sleep de 1 segundo para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Legal? Então, basicamente a gente já tem aí tanto o publicador quanto o consumidor, e agora a gente pode criar aí o nosso client. Então, eu vou aqui no meu diretório aqui de clients e vou criar aqui um command client para a gente poder testar, beleza? Então, vou já utilizar aqui o meu require aqui para mim utilizar o meu autoload, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu concatenar aqui. Pronto. Autoload. Então agora eu vou dar o use nas classes, né, que eu vou utilizar, pessoal. Então a primeira classe que eu vou utilizar aqui, que eu vou dar o use, vai ser o meu publisher. A segunda aqui vai ser o meu consumer. E a terceira aqui vai ser o meu query aqui do namespace ds. Legal? Então, ao fazer isso, agora eu já posso criar um objeto fila. Então, tá aqui em query, new, query. Então, eu não sou obrigado a passar esses parâmetros aqui, então eu não vou passar, mas eu vou informar o seguinte, tá? Eu vou chamar o método allocate e vou dizer para ele que eu quero alocar aqui um espaço de 10. Legal? Então, estou alocando aí 10 mensagens. E aí, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma mensagem aqui no terminal que vai ser o seguinte: enviando mensagens para a fila. Vou pular uma linha e vou fazer o seguinte: vou instanciar agora o meu publisher. Tá? O meu publisher tá aqui, ó. New publisher command. Dentro do meu publisher command, ele espera que eu passe um objeto queue. Então eu vou passar aqui, que eu acabei de criar. A gente criou ele aqui, ó. E agora a gente está passando ele aqui. Legal. Agora eu já posso chamar aqui o meu método execute. Então, tá aqui, ó, execute. Pronto. Aqui já está pronto e ele já vai estar enviando mensagens para a fila. Legal. Agora a gente vai escrever outra mensagem na tela. Vamos dizer o seguinte: envio de mensagens fluido. Vou colocar aguardando consumidor. E vou pular novamente uma linha. E aí eu vou colocar aqui um sleep de 3 segundos para a gente poder ver aí novamente o que está acontecendo.
tá? Porque se a gente não colocar o sleep, o processo vai ser tão rápido que fica difícil de entender o que está acontecendo, né? Então, para mostrar para vocês o passo a passo aí que ele está executando, eu vou colocar, por isso que eu estou colocando esses sleeps, legal? Então, agora, pessoal, o que eu vou colocar aqui? Mais uma mensagem, consumidor, quer dizer, consumindo, né? Consumindo mensagens da fila. E vou pular novamente aqui uma linha. E aí agora eu vou instanciar o meu consumidor. Então, consumer new consumer command. Vou passar novamente aqui meu objeto fila, né, o queue, e vou chamar aqui o meu consumer, vou chamando o método execute. E aqui por fim eu vou escrever o seguinte: fim da execução. Pronto. Pessoal, é isso aqui. Então, agora basicamente o que ele vai fazer? Eu aloquei aqui um espaço de 10, né? Um tamanho de 10 lá na fila. Então, eu tenho que ter 10 mensagens. O meu publicador, ele vai executar o que tiver aqui dentro aqui, ó, do execute. Então, ele vai enviar os dados para a fila. Ao enviar esses dados para a fila, o meu consumidor, ele já vai ter como consumir esses dados. Então, quando esse processo for chamado, ele vai começar a ler mensagem a mensagem até que a fila seja zerada e acabe a execução. Então, agora a gente vai conferir se isso está funcionando de fato. Então, vou executar aqui, ó, PHP command client e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, enviando mensagens para a fila, enviando mensagem 4, 5, né, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, envio de mensagem concluída, aguardando o consumidor. Ó, o consumidor, ó, lendo a mensagem, tá vendo? Quando aqui chegar em 9, né, como iniciou em 0, então é de 0 a 9 são 10, ele vai finalizar a execução. Tá lá, ó, ele finalizou, ou seja, isso demonstra que tá correto o nosso código e o nosso command aí tá funcionando perfeitamente, tá? Lembrando, pessoal, que não necessariamente vocês precisam ter ambos commands sendo executados em um mesmo client, tá? Vocês podem ter, por exemplo, um command sendo executado aí em diversos terminais, tá? Então, por exemplo, se fosse um sistema de fila que tivesse gravando em um banco de dados ou numa fila propriamente dito, como seja no SQS da Amazon ou no PubSub do Google ou até mesmo no RabbitMQ, a gente poderia executar o Publisher Command em uma aba do terminal e o consumidor em outra aba. E aí ficaria um efeito bem interessante de vocês enxergarem, tá? No momento a gente vai deixar desta maneira aqui. Futuramente eu vou trazer um projeto bem legal para vocês de fila aqui dentro do canal, que a gente vai acompanhar de fato aí como que esse processo ocorre. Legal? Então, pessoal, era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a intenção do padrão command. E é claro, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar aí nos comentários, que a gente sempre responde todos vocês. E é claro, deixem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo e se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nenhuma novidade, beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos.